Fala galera, beleza? VIX Podcast na área e hoje estamos aqui com a nossa convidada ilustre, Luísa Lopes. Ei, Luísa, tudo bem? Que prazer estar aqui com você, Eric. Maravilhosamente bem. Que legal, aceitou nosso convite, a gente conseguiu se encontrar nessas agendas de muito trabalho, muito curso, mas Exatamente. eu que agradeço a sua disponibilidade e ter aceitado nosso convite de vir aqui, sentar, trocar uma ideia, falar sobre o seu trabalho, que é lindo, o seu projeto de vida, né? Que eu vejo um projeto de vida que você tem, Sim. não só da sua vida, mas também na vida de pessoas que passam lá por você. Isso é muito lindo. Galera, hoje a gente vai falar sobre PNL, a gente vai falar sobre o que as pessoas precisam fazer para melhorar. Cara, o assunto tá diverso, tá? Eu tô aqui tremendo na frente dela porque é uma coisa muito interessante, né? São coisas do dia a dia que parece ser tão simples, mas não são. E a gente realmente precisa de instruções e pessoas para nos instruir para ser melhor. Isso é a procura da felicidade, né? As pessoas têm que saber aonde procurar e temos pessoas apropriadas para isso, né? Para ajudar essas necessidades das pessoas. O meu mestre, ele costuma falar bem assim, eu sou o remédio e você é a doença. Então você precisa de mim, enquanto eu também preciso de você. Isso é divertido. E É Luísa, vamos incrível lá. isso. Aham. Fala pra gente, quem é Luísa Lopes? Então, um dia eu fiz um vídeo sobre isso. Você conseguiria definir quem é você sem falar dos papéis que você desempenha na vida? Que E legal. aí você está me perguntando quem é Luísa Lopes. Se eu tirar meus papéis, se eu tirar a narrativa mental, o que que sobra, né? Eu sou uma protegida de Deus, Que lindo. Isso é uma perfeito. abençoada, né? Eu sempre tive essa crença que eu tenho um sócio lá em É cima que me isso. protege, que me dá ideias e faz a vida fluir. Me sinto uma pessoa muito privilegiada. Quando eu olho para minha linha do tempo assim, Eric, e vejo que eu tenho muito mais tempo vivido do que para viver, e sinto toda essa vitalidade, toda essa energia, essa vontade de acordar cedo e testemunhar cada amanhecer, cara. É uma, é uma alegria muito grande. Eu poderia dizer que a minha alma já pode ficar de joelhos, porque é maravilhoso. E eu acredito que o caminho para a gente poder se posicionar na vida é o autoconhecimento, né? Então, posso falar um pouco de quem é a Luísa, trazendo um pouco dos papéis, mas eu posso também falar do quanto é como se a gente tivesse dois eus, né? Uhum, Outro dia eu vi isso e achei muito legal, que no meu curso de autoestima a gente fala, né? uhum. Como está você com você? Mas não é a mesma pessoa? Não. Não, Tem esse você que fala e esse outro você, você falou besteira. tem o que te corrige, né? Opa, calma É aí. o eu crítico, né? É o eu crítico que fica ali, e o eu empático. É aquele que você se olha no espelho e fala, eu tô com uns quilinhos a mais, né? E o outro que fala, pô, deixa o cara se Come o divertir. McDonald's. Não tem como você mandar um embora e ficar com Não o tem outro, né? como, não tem Então, como. falando um pouquinho de mim, eu sou uma mineira, né? Que vim de uma família muito grande, lá do interior de Minas Gerais. Eu tenho 9 irmãos Olha isso. e tive uma infância muito rica de pobreza, porque o Rica fato de pobreza. porque o fato de você viver a falta desenvolve um potencial de criatividade muito grande, né? Isso é verdade. E isso eu vejo hoje como muito positivo. E, enfim, saí do interior, fui para o outro interior, saí de Araújos, fui para Pitangui. Papai era professor estadual, né? Passou no concurso de escola pública e lá fomos nós, a família inteira. E de Pitangui fui para Belo Horizonte com meus 17 anos e comecei essa vida de querer estudar, né? Papai, como eu falei, era educador e eu era muito ligada nele e eu acredito que eu trouxe um pouco da paixão que papai tinha
com essa área da educação, né? De ensinar, né? De ensinar, né? Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tenho essa lembrança, né, muito forte, porque quando você sai do interior, eu costumo falar, eu era uma capioa da roça, não tem sinal de trânsito, não sabia nada de nada. E ao chegar lá, fui morar numa república que éramos 7 em uma república de um quarto. Você sabe que república, uma kitnet. É o que tem Você lá sabe que dentro. república, quanto mais barata, pior, né? E eu tenho lembranças muito boas, assim, do quanto a forma que papai nos educou me acompanhou para a vida toda. Porque mesmo morando em lugares não muito bons, a gente tinha aquela consciência, não, meu pai acredita em mim, deixa eu fazer minhas melhores escolhas, né? E eu me lembro, assim, que eu cheguei lá, tipo, numa sexta-feira e na segunda já estava trabalhando, porque tinha uma menina da República que era caixa de uma papelaria, na Papelaria Paraná, no centro de BH, e lá fui eu, cara, ser caixa. Eu nunca tirei nem saldo do banco, eu não controlo dinheiro, sem nada. Né? Eu sou encantada com pessoas, né? Então, todo o dinheirinho que eu ganhava era para pagar a diferença do caixa, que todo dia tinha diferença, porque eu não sabia controlar dinheiro. Mas, errava no troco. Mas Deus tem um propósito pra gente, né? Lá nessa papelaria eu conheci 2 meninas que também veio de uma família grande, lá de Diamantina, no interior de Minas. E através dessas meninas, um dia eu fui almoçar na casa delas, né? E fiquei conhecendo uma pessoa lá muito especial. A mãe das meninas, a Lulude, né? Falei assim, eu acabei de chegar. Ela falou assim, então vem cá, você podia namorar esse aqui. E vi um cara lá tocando violão de bermuda, bonitão, né? Que tal, ali tocando. E ela falou assim, namora ele, dá um jeito nele pra mim. É o filho mais velho dela, né? E aí ele parou de tocar violão, me lembra até da música. E ele falou assim, liga não que esse povo tudo doido. Aí eu olhei e falei, doido por quê? O que tem de mais a gente namorar? Tô com ele até hoje, cara. Olha isso! Que lindo! Que dos história! 17 até 6.6. De casamento lindo. O que eu tô falando assim, o que eu tô fazendo ali? Ser caixa. A gente não sabe, mas propósito, tem né? um propósito em tudo, né? E foi incrível, assim, como ele era pobre e eu também, mas como a gente se ajudou e se ajuda até hoje, né? Legal. Parceiro de vida, e como essa busca do autoconhecimento também começou logo no início, quando eu estava ali passei na faculdade católica particular, não tinha dinheiro para pagar. Pegava carona com o ônibus, né? Dava o meu lanche da papelaria para o Eustáquio, que era o motorista do ônibus. Ele deixava eu ir, voltava no dedão, aquela peleja, e de repente meu irmão mais velho pagou a primeira parcela lá da universidade, e de repente estou eu naquele desespero, não quero voltar para o interior. Arrumei um namorado que é perrapado que nem eu, o que eu faço para pagar a faculdade? E foi incrível, assim, só para ver como tudo tem a ver, né? Que a gente vê Steve Jobs falava, né? Você liga os pontos e tudo te leva para uma narrativa de vida maior, né? E foi incrível um dia que eu estava lá na faculdade, mas bem chororô mesmo, né? E a minha amiga me entregou um papelzinho e estava escrito lá assim, curso de filosofia de vida. Aprenda a pagar conta com pensamento. Caramba! E era tudo que eu precisava. Que eu não tinha dinheiro. Para nada. Aí, o que eu fazia? Toda segunda-feira entregava o pão para o Eustáquio, em vez de ir para a aula, ia para a aula aberta daquele curso, né, com o professor Wilson Trópia, um querido. E aí ele falava assim, que vai ter uma aula, que você vai aprender a pagar conta com pensamento, que a sua vida vai mudar, mas não era aula gratuita, eu tinha que pagar o curso para assistir a aula. Nossa! Aí de tanto ir lá nas segundas, chegou um dia que eu falei, professor, me ajuda, poxa. Eu não quero voltar para o interior, me ensina esse negócio aí, porque eu preciso de aprender a pagar a conta com pensamento, que eu estou devendo, eu não estou conseguindo pagar a faculdade. Ele olhou para mim e falou assim, você está sempre aqui nas segundas, né? Eu falei, tô, cara, agora eu quero mergulhar no curso. E ele permitiu que eu fizesse o curso gratuitamente, e foi a primeira virada da minha cabeça, assim. Primeiro, eu tinha orgulho da minha pobreza. Qualquer ponto de ônibus eu falava que eu vinha de uma família muito pobre. Eu chorava as mágoas ali, né? Eu achava o máximo ser pobre, parece, sabe? Um negócio esquisito, né? E aí ele endireitou isso, né? Ele falou, primeira coisa, você
para de ter orgulho da sua pobreza e ajusta a sua postura. É isso. Porque eu andava... Cabisbaixa, falando. Eu me lembro, a primeira vez que eu cheguei lá na República, depois do curso, né? Cheguei toda empinadinha e tal, e ele falou que a gente tinha que agradecer o que não tinha, para poder isso ter. Aí, para poder ter. Isso é Seishonoe na época. É isso. Né? E foi incrível, as meninas falaram, e a gente comendo mingau de fubá com couve todo dia, né, que tá a sustância, que é barato lá na República. Eu comecei a agradecer o filé mignon, comecei a agradecer as meninas, pô, além de pobre, tá o doida, caviar, né? Não, é assim mesmo, é atração. Mas foi a primeira mudança, assim, e assim, eu vejo que isso foi aquela... Além de falar de mamãe e papai, que, nossa, que um presente ter vindo nesse mundo através deles, mas, assim, na questão do autoconhecimento, de você mudar a sua mente para mudar a sua vida, isso fez uma diferença muito grande. Porque aí eu, primeiro, parei de reclamar e comecei a focar nas coisas que eu desejaria ter, né? E foi incrível, assim. Passei num concurso que surgiu lá na Secretaria de Saúde, saí da papelaria, já fui lá só para conhecer o amor meu mesmo, o amor meu que está comigo até hoje. Mas, assim, tipo assim, meu salário, ele multiplicou 5 vezes, assim, daquele. E aí eu vi que só tinha... Aí eu adotei o Wilson Tropper como se fosse meu coach. Né? E foi incrível, ele me acompanhou muito tempo. Foi tão incrível que, só para resumir isso, quando meu marido veio transferido para Vitória como engenheiro, ele ficou 5 anos aqui, eu lá, eu tive 2 filhos lá, ele aqui. Ele fala que quando eu falar isso, para falar que ele ia lá, tive 2 filhos lá. Ele ia lá. Ele ia lá. Eu sei que quando eu cheguei em Vitória, resolvi vir, né, transferida para cá. Transferida não, vim para cá, ele veio como engenheiro. Eu comecei aqui, quem chega tem uma necessidade muito grande de pertencer, né? Então, eu comecei como sacoleira, orientadora educacional, passei no concurso, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e com essa cara de pau que Deus me deu, fui abrindo oportunidades, consegui creche pública para meus filhos, e foi uma vida que não foi muito fácil, mas eu já tinha aquela coisa de que a gente tem que acreditar. Mentalizar, Tem que mentalizar, tem que trabalhar focado, né? E, enfim, eu só sei que um dia eu estava no Instituto de Educação, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, muito exausta, né? Um desgaste mental, emocional, fazendo, não vendo muito resultado. O meu casamento estava por um fio, porque quando a gente não está bem... Em tudo envolve. As pessoas que estão próximas é quem mais sofrem, né? E aí eu resolvi, né? Um dia, eu falei, não, eu vou trazer o professor Wilson Tropper aqui, depois de muitos anos. E foi a inauguração do que veio se tornar a Indesp. Pra você ter ideia, assim, eu estava vendo aqueles professores com aquele olhar opaco, meio deprimido, os alunos muito desistindo, né? Porque se não tem um terreno ali fecundo, os alunos não querem estudar. Se a árvore não está dando fruto. E foi um presente, assim, quando depois de muitos anos consegui falar com o professor, falei, estou precisando de você. Eu falei, eu acho que você não sabe quem está falando, é a Luísa. Ele falou assim, das segundas-feiras, sou eu, professor. Que irado. Porque ele lembrou de mim. E eu comecei a trazer o professor e eu senti o meu propósito quando a gente, né, coloquei um monte de gente na sala, no auditório do Instituto de Educação, mais de 200 pessoas, sem ter um papel na mão, num domingo o dia todo, batendo nas portas, falando, vamos lá ver o homem é bom e tal. Eu me lembro que eu falei até com o Dr. Jules White, que ajuda as mulheres a ter neném, né? Elas não podem ter, faz um trabalho com os casais e tal, e tal. E eu falei com ele, estudo é crença. Crença, leva elas lá, que elas vão mudar as crenças e elas vão tudo engravidar. E ele falou assim, eu que quero conhecer esse negócio, ficou meu amigo. Milagre esse. Na época, Antário Filho foi fazer o curso, divulgou na Tropical, tive a ajuda do CETURB, que carimbava os cartazinhos de graça. Eu me lembro que eu saía de madrugada, cara, ia para aquelas garagens de ônibus. Terminal de ônibus. Meu marido lá colava os negocinhos dos cartazes, eu rezava em cada um, botava lá, botava em tudo. Às vezes botava 300 cartazes e ia 3 pessoas, mas eu não desistia. É isso aí. Pegava o auditório da Rede Gazeta, fazia uma aula inaugural. Enfim, quando a gente fez o primeiro encontro, e ao terminar, o professor Wilson Tropper fazia o treino do riso.
era muito legal, sabe? Porque a figura dele parece muito o Krishnamurti, sabe? Aquele cara magrinho, cabeça branquinha, mas uma sabedoria incrível. Então, quando ele me chamou lá no palco, no Instituto, naquela época, e eu vi aqueles olhinhos brilhando como se fossem fogueirinhas assim, cara, eu senti uma felicidade. Ele pegou na minha mão e falou assim: olha, filha, e me chamava de filha, a partir de hoje nós temos um propósito. Que Nós legal. vamos construir uma vitória e um Espírito Santo dignos do nome. Quando ele falou isso, eu me Eu me emocionei. arrepiei E eu aqui, ó. falei, é isso, é isso, é isso que eu quero. E aí foi me dando aquela força de buscar me autoconhecer, de continuar esse trabalho. Mas foi ali que, sabe quando vira a chave assim? Falei, pô, é isso que eu quero. Já que eu estou aqui, por que não ajudar essas pessoas a botar mais brilho nos olhos, né? A parir uma versão melhor de si mesmo. E, Vamos ser enfim, melhor, né? então a Que, Luísa é essa pessoa que acredita muito nas pessoas, né? Estou nesse caminho do autoconhecimento há muitos anos e isso tem ponto de partida, não tem ponto de chegada, cara. Porque é uma fonte inesgotável que a gente vai acessando, vai buscando, mas vai dando sentido na vida. Como é que eu vou apostar num desconhecido? é, Uma pessoa que se não se conhece, aventurar, né? meio que não aposta nela, né? E eu me sinto hoje muito mais feliz do que quando eu tinha meus 30 anos, assim, porque a minha vida passou a ter um propósito claro, né? Um sentido maior. Chegar no objetivo, né? Aquela corrida, né? Tô correndo, correndo, correndo. Uma hora eu vou chegar lá. Aí eu cheguei. Cheguei no objetivo. Pô, mas tem muito caminho ainda, sim. Mas agora os outros caminhos não precisa ser correndo. Eu posso ir andando. É legal, É né? como subir a serra, né? Você tá É. lá e tal, seus 30 anos, tá lutando boxe, tá não sei o quê. Amigo, quando a gente chega meio século, para mim foi um. E olha que meio século já tem um tempinho que eu fiz. 5.0. Você para de olhar para aquele menu. Eu quero isso, eu quero aquela Não tem estabilidade isso. financeira, eu quero apoiar meus filhos, eu quero. Não. Você começa a se perguntar: onde eu posso ser útil? O que o fato de eu existir vai trazer de diferença para esse Que mundo? lindo. Como é que eu posso contribuir? E para mim foi muito marcante, assim, de saber assim, o que o fato de eu estar aqui nesse mundo vai agregar? Eu sou um fator de soma Meu ou não? propósito, né? Né? E aí você muda, assim, você ressignifica, né? E é nesse processo que eu estou hoje de ressignificar, de buscar ser útil a cada momento. Igual eu estou aqui conversando com você, eu fico pensando, se uma pessoa que está escutando a gente, se ela resolveu refletir a vida dela, fazer alguma mudança, pô, já valeu. Já valeu. É isso. É aquele panfletozinho no ônibus, né? É, Iam 3 pessoas. E hoje tem muita gente que te procura, né, Luiz? é, E eu queria que hoje. tivesse problema de vagas, né, nas turmas do Sério? Indesp. Não, vai ter, em nome de Jesus. Vamos focar nisso aí. Eu quero ter o prazer de falar, não tem mais Eu vaga não para esse consigo. ano. E o que as pessoas procuram quando entram em contato com você? Você pode falar isso pra gente? Ou... Sim, na maioria das vezes as pessoas chegam quando elas estão com o coração muito machucado. É tão incrível isso, se você prestar atenção, se você machuca o braço, por exemplo, e ele está sangrando, você não pensa, cara. Você simplesmente vai procurar recursos. Uhum. Você vai procurar alguém, um especialista, para te ajudar naquilo. Mas quando a ferida é da alma, quando ela não é visível, as pessoas enrolam, cara. As pessoas começam a tomar medicamento, que está tudo bem, em algumas situações tem que tomar, mas elas não vêm buscar a causa a raiz, o que está acontecendo na minha vida, que eu estou perdendo a motivação para viver. Né? E aqui em Vitória, no início, isso me assustou, porque o mineiro ele é muito divertido, o mineiro te põe logo na cozinha do coração dele, né? Eu costumo falar. Né? E eu cheguei, o bonde estava andando, então eu percebi já naquela época que eu precisava de recursos. Eu precisava de recursos, porque aqui em Vitória, na época, já tinha um negócio do crime organizado, tinha
era violenta a cidade. Hoje eu acho que melhorou muito, sabe? A violência está muito mais a pessoa contra ela mesma. É isso aí. Né? Então, assim, eu encontro pessoas que às vezes vêm e elas estão igual passarinho com a asa quebrada. Elas estão sem equilíbrio, estão se arrastando. E quando elas chegam, elas começam a perceber que a única coisa que elas precisam é acessar um potencial que elas já têm, uma força que está adormecida. Porque todos temos. Não existe nenhum problema no mundo que é maior do que a nossa capacidade de superá-lo, né? Então, a PNL, por exemplo, eu trabalho com muitas coisas. A PNL se tornou o carro-chefe do Indesp, né? Mas a PNL, por exemplo, ela é uma ferramenta que você, através de uma sessão, você consegue dar à pessoa uma percepção qual é a linguística, a fala, a narrativa mental que está deixando ela deprimida, ou que está deixando ela desanimada, ou que permitiu que tanta coisa acontecesse na vida dela. Então, e aí, quando a pessoa não está bem, às vezes ela não percebe que é essa ferida que não foi curada é que está impactando no casamento, que está impactando no trabalho. Então, ela é igual, eu costumo falar, você para de passar maquiagem numa parede com infiltração, né? É isso. Você vem contando uma historinha, tá muito difícil, tá no meu trabalho, não sei o quê, ou tá muito difícil no meu casamento, não sei o quê. Mas não é. O que está difícil mesmo é que você tem feridas que não foram curadas. É isso. Aí esbarra aqui, machuca ali, né? E então a gente tem a oportunidade de acolher, e eu fico tão agradecida a Deus de saber que a pessoa passou um tempo olhando para ela, restaurou a vida dela, reorganizou essa casa interna, né? Eu fico muito grata com isso. Nós estamos montando agora, lançando a turma número 204. Olha isso. Você sabe o que é 204 turmas, onde as pessoas ficam no mínimo 120 horas, durante 14 módulos, como uma cebola, trabalhando cada aspecto legal, da vida. né? Não tem como a transformação não acontecer, principalmente porque se trata de ferramentas extremamente práticas, né? Então, eu fico feliz, assim. É um perfil de pessoa que está machucada pela vida e não sabe que tem ferramentas. Então, o trabalho nosso, e eu falo nosso porque hoje eu tenho... né, a gente sempre teve uma equipe, é ajudar a pessoa a dar a luz a ela mesma, através de um processo de autoconsciência. E o mais interessante, isso de uma forma dinâmica, interativa, não é conversa, não é eu falar assim, você tem que, não é conselho, porque senão seria, usa meu óculos, faça do meu jeito. E nem sempre o óculos do outro serve pra gente. E o que significa Indesp? Instituto de Desenvolvimento Pessoal. Olha Esse isso. não é o primeiro nome do nosso instituto, né? O Indesp foi... Você não tinha nascido, não. Acho que foi em 98 que a gente... Tava assim. 96, sei lá. Tava aqui já, né? Então, eu já estava nessa jornada. Nossa, que O primeiro nome do Indesp era Mastermind. Mastermind. Eu e meu marido começamos a buscar um nome, e lendo A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, ele se encantou com aquele capítulo. Mastermind é quando uma ou mais pessoas se reúnem com o mesmo objetivo. Meu então, propósito, meu essa objetivo. mente de mestre, né? Que é o que você fez aqui com essas pessoas queridas. Eu já li essa parte de Napoleão também. Só que chegou em 2003, a primeira turma de PNL foi em 2000, mas antes a gente tinha terapia familiar, hipnose, oratória. Eu já tinha o Silva Mind Control, que eu trabalhava com crianças já há muito tempo, assim. Sua formação em quê? Pedagogia. Você pegou pedagogia? Olha que legal. E aí eu recebi uma ligação que nós não poderíamos usar o Mastermind. Olha isso. Porque a gente não tinha essa consciência, esse nome já existe, não sei o quê. E aí a gente ficou com uma raiva danada, porque teve que rasgar os documentos e tal. Caramba. E aí veio, meu marido e uma secretária que eu tinha, matutando, vamos botar Indesp. E colou, ficou até melhor o Indesp. E depois a pessoa que falou que já tinha o Mastermind, a gente trouxe para Vitória,
que é o Jamil Albuquerque, um querido. Outro dia eu até fiz um podcast com ele, ele contando a história que... Como é que pode, né? Eu fiquei com a raiva do cara e hoje abrimos... Tô aqui tomando um café com ele. E abrimos o curso Mastermind no Indesp. Hoje está aí em Vitória também, com duas pessoas que foram nossos alunos, que é a Juliana Prado e o André Costa, e muito legal, né? Porque, assim, é aquilo de novo, né? São pontos que se encontram e que é um curso também muito bacana. Que legal. E sobre crenças, eu vi que você falou sobre que as pessoas têm que acreditar mais nelas e tal. Tem a ver com crenças? Tem a ver com isso? Nossa, isso aí dá um podcast. Ixi, pode. Eu tô acostumada a fazer curso de 10 dias direto. Aceita um cafezinho? Aceita um cafezinho? Eu quero um cafezinho, daqui a pouco. Antes, né? Tem pão de queijo? Sério? Mas, antes de falar de crença, se você me permite, eu vou definir o que é PNL primeiro. Por quê? Porque a programação neurolinguística é uma ferramenta tão fantástica. Bom isso aqui. Para a gente fazer mudanças e para fazer transformações sustentáveis, né? E nada muda se a gente não mudar as crenças que nós sustentamos. Só que na maioria das vezes, a gente nem sabe. O que é? Não, que crença seria essa? O que é né? crença? Então, deixa eu definir PNL de um jeito que eu acho que você não vai ver nem nos livros. Bem mineiro, bem simples. Né? Imagina o nosso cérebro como um mega computador. Programação são as programações que nós já trazemos. E essas programações, elas começam na vida uterina. Fala assim, Tem programação, coisa que você sente, que é a mesma angústia que a sua mãe sentiu quando ela ficou sabendo que estava grávida. E que faz você, de vez em quando, às vezes, quando tem um prêmio para receber, ao mesmo tempo tem aquela angústia. Coisas bem incríveis, assim, que só a PNL mesmo, no meu caso, que veio desvendar tudo. E de 0 até 6, 7 anos de idade, você recebe, né? A primeira mentalidade, né? Do 0 ao 7, aquela primeira mentalidade. Mas é antes até. Até 3 anos, você é uma esponja seca. Ou seja, nós recebemos, nós estamos sendo programados para a vida. Crenças, valores, conceitos do que é certo ou errado, o que é honesto e o que não é. Se não foi na infância, SDS, só Deus sabe quem você vai se virar, quem você vai se tornar. Né? Então, a programação são as programações que nós já temos. Neuro é o processador desse computador. É a forma que cada um enxerga e percebe as coisas. E linguística é como se fosse um mouse. Tudo que você pensa e fala é um comando que você dá. E a vida é um play em cima dessas programações. Então, imagina uma pessoa que não está gostando da playlist que ela escuta todo dia. Uau. Aí ela começa a brigar. Pô, não gosto dessa música. Mas, cara, foi você que programou, ou alguém programou. Não adianta brigar com isso que você não está gostando, que é externo, que é visível, se você não for lá no sistema para mudar isso. Por exemplo, você está passando essa imagem. Se tem uma palavrinha errada aqui, não adianta você querer apagar aqui. Não vai dar certo. Tem que refazer. É simples assim. Você vai lá no sistema mudar o que na PNL nós chamamos de causa raiz. Então, vamos imaginar que a pessoa veio de um meio, de uma família disfuncional. O pai e a mãe viviam se separando, juntando, brigando entre tapas e beijos, aqueles negócios. Aquela música. Né? E o filho está ali no meio daquilo. A primeira pessoa, a primeira referência de amor para aquela criança é o pai, é a mãe. A criança sai daquele ambiente, ela vai achar normal um marido que bate ou uma mulher que tem ciúme demais ou que briga, porque é a programação, né, dela. Foi o primeiro aplicativo ali, foi isso é casamento, isso é família, isso é amor.
Se ela não fizer um F5, não der um F5 e mudar essa mentalidade ou mudar as crenças sobre isso, ela vai repetir padrões. Já viu família assim que todo mundo é separado? Não é interessante? Ou uma família que teve alguém que teve uma situação de agressão doméstica e parece que vai se repetindo. Por quê? Porque a crença cria a experiência. Só que, honestamente, não vai ser nesse programa que, pronto, agora eu mudei minhas crenças, vou mudar minha vida. É necessário eu mergulhar mais fundo, porque a crença é a raiz. E a raiz, ela está submersa, ela não está ali visível. Mas é incrível, ao mudar aqui, você muda aqui. E eu falo isso hoje com muita propriedade. Porque eu criei muita coisa e desconstruí muita coisa a partir das crenças. Então, o que é, por exemplo, uma crença limitante? É algo que você acredita, por exemplo, uma crença de identidade, é algo que você acredita sobre você, que se você não mudar essa crença, nada na sua vida vai mudar, nem que a vaca tussa, como diz na minha terra. Uhum. E às vezes a gente quer mudar na superficialidade. Então, por exemplo, com todo respeito, a pessoa faz um workshop de 4 horas e quer mudar toda a vida dela, ou um final de semana quer mudar tudo. Pode ser que não aconteça. Por quê? Porque eu não fui onde eu preciso ir. Então a pessoa sai lá motivada e tal, chega na casa dela, bota um monte de cartaz. Eu me amo, já deu certo, parabéns para mim, eu sou o máximo. E de repente aquilo depois começa a murchar. Por quê? Porque tem uma narrativa ali interna, né, que tá ali para ela. Nossa, nunca foi fácil para você. Tem alguma semente ali dentro. Você não é capaz, você não sei o quê. E não funciona. Então, eu já estava numa busca de uma Luísa melhor há muitos anos. Eu conheço vários processos incríveis. Mas, no meu caso, por ser muito pragmática, quando eu conheci a PNL, eu fiquei... é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Eu já nem sei se é porque eu já tinha me trabalhado com várias outras ferramentas, né? Mas, assim, eu falo da PNL com muita gratidão, com muita paixão, porque não adianta, cara, falar com você, você é um cara ansioso, ou você precisa perdoar seu pai, ou você não sabe como. A PNL é a ciência do como. Então, se você, por exemplo, tem um trauma, você sabe que aquele trauma, ele está ali, como uma ferida que não fechou. Uma ferida que está aberta. Na PNL a gente chama de âncora também. Uhum. É um imprint, um registro que pode ter acontecido lá na sua infância. E aquilo foi tão forte e você não tinha recursos na época, não estava preparado, que você cresceu com aquilo, protegendo aquilo. Então a pessoa às vezes começa a ficar muito arrogante. Toda arrogante é insegura, é a coisa mais linda. É isso mesmo. Você conhece alguém arrogante além de você? Não, eu não sou não. Eu faço essa pergunta para os alunos, eu estou brincando, eu sei que não. Nem consigo ser, não. Mas então, o que acontece? Você vai protegendo essas feridas, né? Só que chega um momento que você está vivendo uma persona que não é você. E a PNL ajuda você a perceber isso e como ser você. Porque a gente não lida com a gente lida com a ideia que a gente tem da gente. E essa ideia pode ser distorcida. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que é uma pessoa que tem um cargo bacana, que é não sei o que e tal, e ele tem um problema, ele não senta na mesa para comer junto com todo mundo. E aí as pessoas ficam criticando, ele é esquisito, né? Pega o prato dele, vai lá para fora. Pô, não tem... Ele é arrogante, ele é o quê? Todo mundo falando, eu falei, não deve ser nada disso. Percepção, tem que saber. Aí eu conversei com ele um pouquinho, falei assim, me conta um pouquinho como na sua infância era o horário de almoço, o jantar. Aí ele falou assim, era horrível, porque o pai dele era sargento bravo, não é igual você não. Ele era um sargento que chegava na mesa e ele gritava com os meninos, se conversava, se deixava cair comida. Então, o que esse cara fez? Isso é inconsciente para ele, mas a gente que tem as ferramentas, você já sabe. Ele, para
se proteger daquele gatilho, que é trazer de volta a sensação do menino que foi chamada atenção na mesa, que foi reprimido, ele evita estar naquele ambiente. Só que ele não faz isso porque ele é fresco, porque ele é chato. Não. Ele faz isso inconscientemente. Então, a PNL vai ajudando a desempacotar muita coisa que a gente não sabe que está ali. Você começa a saber de coisas que você não sabia que não sabia. Né? Que não sabia que não sabia disso. E isso dá consciência para a gente, né? E a PNL, Programação Neurolinguística, ela é uma ferramenta que ela trabalha questões muito interessantes, porque existem alguns tipos de cursos, eu falo porque eu já fiz muitos cursos na área comportamental e faço direto, né? Todo ano eu me interno aí um pouquinho para poder dar uma melhorada nessa Luísa. Existe alguns tipos de curso que você mergulha tão profundamente dentro de você que quando você volta, você tem dificuldade de criar conexão. É como se fosse assim, estou no nível de consciência, ou meu marido tem que vir, ou eu não consigo mais. Não, a PNL não é assim. Porque ela ensina você a fazer rapport. A relação é importante. Ensina você a entender que cada um tem um mapa de mundo, cada um tem uma mochila de vida, cada um tem suas histórias, suas crenças, seus valores. E cada um toma decisão a partir do mapa que tem. E isso é muito interessante, porque a gente para de querer ter razão, para de querer convencer o outro que eu que estou certo. Eu falo que cada um tem um universo diferente. Exatamente. Eu falo assim, as pessoas, cada um tem um universo. Cada um carrega dentro de si um mundo. É isso. Né? E aí, o que a PNL ajuda? Você organizar o seu mundo e respeitar o mundo do outro. E para mim, né, eu tenho 9 irmãos, eu tenho uma família grande, eu tenho 3 filhos e eu tô com Mormeu há muito tempo, então haja PNL. É PNL familiar, PNL de e ela moleque, é pessoal. abrangente mesmo, sabe? Então, por exemplo, a pessoa quer perdoar alguém, mas a marca tá lá. Ela quer, mas não sabe como. A PNL te ensina como. Por causa das ferramentas que nós temos. Você começa também a entender que quando você não perdoa uma pessoa, você já deu moradia de graça aí, ó, virou seu inquilino eterno na sua cabeça, no seu coração e está estragando tudo aí dentro. Então, a gente tem dinâmicas e técnicas para tudo. Uma técnica para eu ir lá na causa raiz e reorganizar, dar àquele menino tudo que ele não teve. Ou aquela menina com 3 anos, teve uma carência, teve um trauma e está até hoje querendo que o outro preencha um trauma que nem ela, que ela até desconhece, né? E aí tem muitas ferramentas, né? Uma formação em PNL são 120 horas, o intensivo são 10 dias direto, de 13 às 22 horas. Nossa. E é dinâmico, é prático. E aquilo que é prático a gente aprende. Irado. É igual andar de bicicleta, você aprendeu. Então, quando você, nas práticas, né, começa a entender que numa relação, primeiro tem que conectar para funcionar, não adianta falar a comunicação está ruim, né, porque se eu não achar a senha do Wi-Fi do outro, não vai rolar. Não conecta. Né? Então, a PNL vai te ensinando como fazer. E aí, se deixar, eu te dou uma aula. Quais são os projetos do Indesp? Quais são os projetos que tem lá dentro? Só PNL? A PNL ela é extremamente abrangente pelo fato da gente ter passado, né, assim como todos passamos pela pandemia, nós redesenhamos muitas coisas, né? Mas lá na PNL nós temos atendimento na área de renascimento. Renascimento foi a primeira técnica que eu trabalhei na minha vida. E ela me ajudou muito também. O processo de renascimento parte do princípio que tudo aquilo que você não expressou está reprimido no seu corpo. Então, foi criada por Leonardo Orr e aquelas memórias emocionais, se não tratadas, vai colocar sua vida extremamente limitada, às vezes até bloqueada. E hoje eu tenho meu filho que trabalha com isso, o Vinícius, que também é canoeiro, que é biólogo. Olha isso, faz tudo. O Vinícius, ele é professor de yoga, ele é professor de meditação e faz essa parte zen que eu amo também. E retiros, vai pro meio dos matos com o povo aí para poder voltar a sentir, porque às vezes para a gente se proteger, a gente fica tanto na mente
Tudo você tem uma historinha, tudo você tem uma justificativa. Tudo tem. Então, o Renascimento a gente tem lá ainda, eu fico feliz com isso. Nós temos também o CNV, Comunicação Não Violenta, que é um trabalho lindo do outro meu filho, do Paulo Chagas. Tem um livro, né, sobre isso, Sim, né? sim. Eu tenho ele Tem um baixado. podcast também do Paulo Chagas sobre Tem, né? comunicação autêntica. E a gente tem projetos, né, para empresas como o PDC, Programa de Desenvolvimento Comportamental, Olha que legal. que são... Isso começou porque uma vez a pessoa queria que eu fizesse milagre em uma palestra de 2 horas que resolvesse tudo na empresa. Aí eu falei, ó, milagre não faço não, se você quiser. Meu nome é Luiz, não tem uma mãe Luísa nisso não, calma aí, nem a bola Aí de cristal, né? Eu ofereci lá para a empresa, na época, legal. o Programa de Desenvolvimento Comportamental, onde de 15 em 15 dias a gente encontra com aquela equipe pelo menos são 18 horas no mínimo, em cada encontro, 3 horas com o grupo. E aí você trabalha desde a autoestima, gestão emocional, comunicação, relacionamento, propósito de vida, fortalecimento do time, mas de um jeito que... Que legal. E aí fica tarefas entre um módulo e outro. E nisso sim, eu acredito. A gente está, inclusive, com um trabalho muito bonito com a Solo Brasil. Mais de 90 supervisores em 2 legal. turmas do PDC. Né? Então, esse é um projeto que eu gosto muito. E não adianta, a minha percepção não adianta você achar que... Né, compra um ponto maravilhoso, equipamentos maravilhosos, se você não investe no capital humano, ainda mais essas pessoas que estão tão machucadas com tanta coisa que veio, né? As pessoas não vão te dar lucro, as pessoas precisam estar bem. Então, dentro das empresas, palestras, CIPAT, treinamentos focados desde excelência em vendas e comunicação com PNL, né? Sabe que eu estou aqui, estou vendendo o tempo todo, né? Não, tá certo, é isso mesmo. É o que você vive 24 horas do seu dia. Isso. Nós temos também um trabalho nas escolas muito bacana. Sério? Que legal. Onde a gente trabalha sobre parentalidade, no trabalho com pais, com professores, com meninos que querem fazer concurso vestibular. E temos também o projeto Golfinho, que é o PNL Team, que é a minha paixão. Que legal. PNL Team, ele surgiu logo no início, quando eu comecei esse programa todo aqui em Vitória, essa busca. E tem esse objetivo de desenvolver maturidade emocional. O que a criança consegue com a PNL quando ela é pequena? Porque você falou sobre PNL, falando sobre a vida adulta, os problemas das pessoas e tal. E se foi introduzido isso lá no comecinho, como é que funciona isso? Já teve alguma experiência de uma pessoa que fez com você lá tanto tempo atrás e hoje uma conexão dela com hoje, o eu dela hoje? Sim. Se a gente prestar atenção, todos os nossos traumas vêm da infância, cara. Verdade. As dores mais profundas são na infância. Então, a ferida do abandono, que depois você entende, mas o entender está num nível mental. Mas a ferida está no nível emocional. O entender não muda. A ferida pode continuar lá. Então, depois que a gente percebe que a criança não precisa adultecer para perceber que tem coisa que ela precisa mudar, e quanto mais novinho, melhor, né? Tem um negócio aí que é de pequeno que a gente faz as mudanças. Então, as crianças, o projeto Golfinho, ele é um projeto que eu tenho uma paixão por ele, eu acredito realmente nele, principalmente em parceria com os pais. Então, assim, a criança aprende a pensar, aprende a ter uma postura positiva, aprende que até a fisiologia dela, né, ela aprende, vai determinar o que ela sente, ela aprende a ter foco, técnicas de estudo, ela aprende relaxamento físico, mental, entrar no nível alfa, dar comando ali para a mente dela. Ela aprende normas de convivência, porque dentro do projeto Golfinho tem normas incríveis. Por exemplo, se o menino xinga o outro, ele tem que pedir desculpas e falar 3 elogios na hora. Então, tem várias
dicas, várias coisas assim. Eu lembro que tinha 2 irmãos, o menino só chamava a irmã de Anta, né? Sua Anta. E esse menino, Coisa de ele quis receber o criança. cartão amarelo, eu falei, ó, você vai pro vermelho, você não vai participar Olha mais, não isso. pode ser assim. Então ele começa, né? Minha querida, minha linda, gatinha. Mas não pode. Então é um lugar muito seguro para a criança se desenvolver. Eles aprendem a lidar com bullying e a não bullying também, como lidar com crítica, e quando a gente fala de atitude de golfinho, a gente está falando de uma filosofia de vida que eles aprendem para sempre, assim, é lindo demais. Quando eu criei o projeto Golfinho, foi baseado na história do golfinho, né? Quando o golfinho está sendo treinado pelo treinador, ele vai, faz alguma coisa bem bacana, Faz né? uma manobra. Faz uma manobra lá, faz uma pirueta, e aí ele ganha peixinhos. As crianças escutam isso no primeiro momento do projeto, que é um programa, uma vez por mês. E quando a criança entende que peixinho significa reconhecimento, elogio, significa incentivo, eles aprendem entre eles a serem mais gentis, a elogiar, a valorizar. E eles recebem um envelope e eles vão escrevendo peixinho durante o programa. No final, eles levam aquela pescaria toda para casa. Legal. Ou seja, fique atento no ponto forte do outro, nas qualidades. E isso reforça muito a autoestima deles. E uma parte lá que o golfinho faz alguma coisa e o treinador não acha interessante, o golfinho não vai lá para o fundo e se deprime. O golfinho vem com mais criatividade e faz algo ainda melhor. Olha isso, para surpreender, né? Quando os meninos entendem isso, né? Se tirou nota baixa na escola, isso significa que está na hora de estudar mais. O papai tirou aí um programa que você gosta, alguma coisa que você gosta. Isso significa que meu pai quer o melhor para mim. Então, eles começam a ter essa maturidade. E é lindo demais ver as transformações que eles fazem dentro do programa, né? Então, esse é um programa que nós já fizemos dentro de escolas e fazemos aberto. Eu gosto de quando a criança decide que quer, né? Mas os pais, eles precisam ter, no mínimo, o PNL essencial, que são os 4 primeiros módulos, porque senão eles não acompanham. Senão os meninos ficam corrigindo o pai e a mãe. Aí inverte os valores, né? E além disso, nós temos a formação de coach antológico, né? Com o Paulo Chagas, que faz um trabalho muito bacana, e psicologia positiva. Fizemos, de vez em quando, a constelação familiar, que também hoje temos um grande profissional lá dentro do INDESP de constelação. E esse programa da PNL, que já o INDESP hoje é a maior referência, mais de 200 turmas. E, além disso, na pandemia, eu criei a comunidade do Clube INDESP. Essa comunidade é linda. Toda semana a gente se encontra online e ao vivo. Ontem foi o dia, na quarta-feira. Ontem a gente estava entendendo sobre trauma. Um grande profissional que dá um master em PNL para gente, o Fábio Bagabi, estava mostrando né, como é que nós podemos lidar com traumas. Então, toda semana a gente se encontra. A gente tem um lugar seguro para a gente se olhar, para continuar esse processo evolutivo. É um investimento muito baixo, menos de R$100 por mês. E eles vão continuando o processo evolutivo. Terminou o curso, não deixa a chama apagar, vem para a comunidade, sabe? E aqueles que não puderam ainda fazer o curso, então eles vão ter autoestima, gestão emocional, comunicação, CNV. A gente faz um programa assim riquíssimo. E é lindo, porque tem gente do Japão, tem gente da Noruega, tem gente dos Estados Unidos, tem gente ali de Araújos, tem gente, sabe? E ficam amigos, né? Porque tem toda uma dinâmica dentro da comunidade. E isso aí é uma coisa que eu agradeço a Deus, que foi no momento que eu estava encontrando muitas pessoas abaladas emocionalmente. Eu me incluo, no início da pandemia foi um susto muito grande, né? E aí criamos a comunidade como um lugar seguro para poder manter a chama acesa. Que lindo. Galera, Luísa Lopes, hein? Marco, coloca para mim na tela ali, sobre a Luísa. Luísa Lopes, diretora do INDESP, treinadora comportamental, galera. Segue ela no Instagram aí, ó, luisalopes.pnl.
PNL. E, @luisalopespnl.pnl. e siga principalmente no meu podcast É também. isso aí, ela tem um podcast dela. Qual que é o seu podcast? Priorize você. Priorize você. Está no Spotify? Tem 634 episódios. Que irado. Aí, E o galera. de hoje foi como se livrar de pensamentos autodestrutivos. Gente, é porque eu não consegui, eu não coloquei antes, né? Como é que é? Pode falar de novo sobre o seu É o podcast. podcast Priorize Você. Priorize você. É. Você consegue achar ele no Spotify. Spotify. Galera, que coisa chique. Ela também. E ela isso tem me é- ajudado a conectar com muita gente, sabe? Eu fico muito feliz por sentir que eu estou sendo útil, que estou contribuindo de alguma forma. E pra galera que gosta de ler, tem gente que gosta de ouvir, né? Eu gosto de ouvir. Eu prefiro botar um fone no ouvido. Então, A minha devolve moto. o livro. Não, você deixa você deve ficar aqui. Eu sou um cara que eu fico muito tempo na moto, então, deslocando pra dar aula, então. Aí do projeto de sair de casa até a academia, eu tô ouvindo alguma coisa. E meu tempinho à noite dá pra sentar e começar a ler alguma coisa, mas meu dia inteiro eu gosto de ouvir. É Então, muito o bom, né? podcast é uma coisa muito boa de ficar ouvindo. A gente também tem, no Spotify, né, Mark? Tem ainda, Mark? Tá cativo isso ainda, né? Temos o nosso Spotify, às vezes eu paro para ouvir alguma coisa, eu tenho que corrigir alguma coisa, a minha forma de falar, eu tenho que mudar alguma coisa. No início aqui, quando a gente se apresenta para a câmera, é muito difícil, né? Tem Sim. alguns hábitos de falar algumas palavras não tão legais, dá para melhorar ela, né? E a gente vai falando errado ali e depois fica se corrigindo. Tem que parar de falar isso, tem que parar de falar isso. Aí isso, muito legal. Temos aqui hoje o livro que eu ganhei de presente, tá? Ó. Felicidade é uma escolha. E Luísa, fala pra gente, felicidade é uma escolha? Felicidade é uma escolha. Eu não posso escolher o que vai acontecer no meu dia. Eu não sei o que o diretor desse teatro maior vai colocar no palco da minha vida, mas eu posso escolher como eu quero lidar com isso, né? Então, é incrível. Você não pode mudar o outro, mas você pode aprender com o outro. Eu costumo chamar que toda pessoa que você considera difícil é o seu melhor personal, É isso. que vai acessar em você a humildade, a resiliência, e tudo tem a ver com a forma que nós encaramos as coisas. A crença que eu tenho, que inclusive na pandemia, quem mais sofreu foi quem não tinha muita intimidade consigo mesmo. Porque às vezes nós não percebemos, mas fazemos desses encontros sociais uma forma de preencher um vazio que só o autoconhecimento nos permite. Então, esse livro que eu escrevi com muito carinho, Felicidade é uma Escolha, ele nos convida a aumentar a nossa taxa de FIB. Como é que está a sua taxa de FIB? Tá bem alto. Eu acredito que sim. A minha tá bem alta. Eu sofri um acidente, eu quebrei minha tíbia, né? E eu sou lutador, eu sou professor de luta. Quando aconteceu que eu me vi na cama do hospital e o médico falou bem assim pra mim, cara, a gente vai ter que fazer uma tíbia nova aí, sua tíbia quebrou e tal. Eu só olhei pra ele e falei assim, ó, com quanto tempo eu posso chutar? Aí ele, depende da cirurgia. Se eu fizer a cirurgia sua amanhã, depois de amanhã, se você conseguir botar o pé no chão, você pode chutar. Eu falei, você tá falando sério? Ele, tô. Então tá bom então. Eu tenho a mensagem salva aqui, tá? Eu mandei pra todos os meus alunos. Galera, Muito me legal. dá 30 dias. Eu me acidentei dia 26 de abril eu voltei da Você aula. começou a fazer todo um trabalho. 26 de março eu me acidentei, dia 26 de abril eu tava dando aula. Olha, E meu fisioterapeuta, o Juliano queria me matar. Na minha quarta, foram 10 sessões, assim, divididas em espaço, não, foi direto. 10 sessões de fisioterapia que eu fiz direto. Na quarta eu já fui de moto. o mais interessante é que eu estou falando de FIB, Felicidade Interna Bruta, né? E você trouxe aí uma forma de fazer do limão a caipiríssima. Eu falei, todo mundo, mas talvez você não vai poder lutar. Eu falei, é ruim, você me dá 30 dias que eu tô chutando. O meu médico assim, você vai devagar. Messi, o meu médico falou que eu podia chutar. Aí tem que ir no hospital, depois da cirurgia, passa uns 20 dias, 30 dias você tem que ir no hospital, né? Pra tirar uma ressonância, pra ver como é que tá, se o seu corpo aceitou aquele instrumento ali, né? Que é uma tíbia nova, eles botam um ferro dentro da tíbia, né? Pra alinhar o osso e pra cicatrizar, pra reformar mesmo, pra ficar bom. Eu fui lá, os 4 parafusos eu tinha quebrado. De tanta força que eu fiz pra cicatrizar.
cara. Colei o osso na pancada e na vontade. Eu falei assim, não, eu não vou ficar parado. Minha mãe me deu um banho, 2, se bobear 2. O resto eu tomei banho sozinho. Eu falei, minha mãe, meu filho, mas você não pode. Eu falei, eu vou conseguir. É. Você falando sobre crença, né? Isso aí se chama a confiança na nossa competência. Às vezes sozinha a gente não dá conta, mas com a força que habita na gente, a gente pode tudo, né? Com fé em Deus a gente vai longe. Então, sobre felicidade, é muito interessante a gente entender a diferença entre alegria, prazer e felicidade. Conheço pessoas alegres que elas tomam medicamento, que elas têm uma performance que é como... Aquele alegre superficial. E a felicidade, inclusive eu fiz o curso, né, que é o Tal Ben-Sahar, que é o professor de Harvard de felicidade, que é uma matéria lá que é bem concorrida. E o Tal Ben-Sahar chama de bem-estar interno. Felicidade não significa que você está rindo o tempo todo, mas significa que você está experimentando esse bem-estar, essa paz que habita na gente. É a gente olhar para uma situação, por menos fácil que ela seja, é você saber que é possível você crescer com tudo isso, como eu sinto, com tudo isso que está acontecendo agora, né, no Rio Grande do Sul. A gente também vê um lado muito bonito, a solidariedade, as pessoas né, se ajudando, né? ajudando. Tipo assim, tem uma vida ali e a vida importa. Que seja de um pet, que seja de um cavalo, que seja de um ser humano, claro, todos importam, né? Então, olha que bonito. É no momento em que quantas arestas são resolvidas quando... Imagina uma pessoa que não gosta do vizinho e não tem mais vizinhança, não tem mais vila, não tem mais cidade. Nós somos obrigados a ir para um outro nível de consciência, a sair do querer ter, para pensar no ser. E eu creio que isso tem sido também uma lição para o mundo, principalmente dessa força bonita, né, dos gaúchos. Eu tenho alunas lá e eu fico encantada. Então, independente do que está te acontecendo, a gente pode escolher como olhar para isso. Porque a única certeza que nós temos é que a vida é esse espaço entre o berço e o túmulo e a gente não sabe a distância desse espaço. O resto da história, né? Sabemos que é findável. Então, por que não abraçar o que vier, né, e buscar o nosso melhor? Por isso que, repetindo o que eu já falei, o autoconhecimento, você dá uma pausa para olhar para a sua vida, para ver quais são os gatilhos que estão tirando você do sério, né? O que está tirando, roubando a sua paz, o que está sequestrando você de você mesmo. Não é um caminho tão simples, porque tem muita coisa lá fora que chama a atenção da gente, né? O prazer momentâneo e tal. Mas um mergulho que você dá dentro de você, você vai ver que o autoconhecimento que riqueza, né? A gente saber que nós somos seres que viemos para crescer, para evoluir como ser humano. Um dia eu estava dando esse exemplo, é incrível, né? Um gatinho, ele é um gatinho, ele fica longe da mãe e ele vai miar como a mãe, ele vai até esconder a sua merdinha lá sem ter que alguém ensinar. Isso aí. Né? Um cãozinho também, você pega uma flor, ela vai ser ela. O ser humano não vai ser ele se ele não se autoconhecer. O ser humano precisa de modelo. O ser humano não vive sozinho. Se ele for criado no meio do gato, ele vai miar. Se for criado com cachorro, ele vai latir. É adaptação. E olha que legal, né? Nós somos convidados a evoluir nessa escola da vida o tempo todo. E eu acho isso, assim, fantástico, porque o tempo todo a gente está aprendendo. E ontem eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. Você não ensina o que você sabe. Você ensina quem você é. É o que você é. É o que você é. Então, você quer fazer um favor para a humanidade? Vai se amar, pô. Vai se conhecer. Vai se conhecer. Porque senão é um peso. Quando você vê uma pessoa aí no nível de estresse, que sai agredindo, matando, meu Deus. Né? Então, vai se amar, porque você já vai estar entregando sua luz, senão... É sobre, o contrário. Além de se conhecer, o amor próprio, você tem que se amar mais. As pessoas elas se frustram com poucas coisas.
Sim, Tem mas pessoas exatamente que a por isso, né? frustração que as É. pessoas têm sobre uma coisa tão pequena deixa ela não ser uma pessoa grande lá na frente. É, mas isso é porque está vibrando no nível animal, uma Eu consciência falo que rasa. tá em energias erradas. É, Eu falo assim também, eu falo não, lá na academia, o meu mestre ele é muito top nisso, né? Porque ele é um cara também que batalhou para ser o que é hoje, né? Hoje o Messi é conhecido, o Laércio hoje é conhecido mundialmente. O cara que criou o kickbox, a arte marcial, o full contact, o que ele vive hoje, que ele paga as contas dele, tudo que ele faz, o cara que criou é fã dele. olha que Não bacana. é ele que é só fã do cara, o cara também tem ele Aham. como amigo. Chegou pra ele e falou assim, ó, você hoje é meu amigo. Porque viu o que ele fez pra ser o que é hoje com a frase, sabe qual? Eu quero, eu posso e eu consigo. Sim, O Laércio é um cara que saiu daqui pra lutar mundial lá fora sozinho. Ele deu sem falar a língua da onde ele tava, não sabia fazer nada. Ele foi lá, lutou na garra, na coragem, na força e trouxe hoje essa qualidade de vida para as pessoas. Então, ele é uma ferramenta que ele é usado para mudar a vida de sim. pessoas, porque hoje eu tô vibrando a vibração E dele. tem muita gente Não é vibrando na vibração sua, errada, né? Tipo são assim, vibrações boas. É uma vibração que ele tem, que aí eu tenho, que eu passo para meus alunos passam para os amigos, passam para dentro de sim. casa, que tem essa parte da tranquilidade, né? A pessoa chega mais tranquila, a Uhum. pessoa começa a saber como é que conversa, porque sabe a força que tem. Pô, a minha força eu sei que a força que eu tenho, a outra pessoa às vezes não sabe a Sim, força que tem. sim, Também isso é mental. E sim. fala pra gente sobre o ritual de longevidade. É assim? Longevi... jo- De longa vida. Longevidade. De longa vida. Como é que é isso? É interessante, né? Que eu acho que de vez em quando a gente tem que convencer a gente mesmo a idade que tem, né? Porque quando eu tô lá no projeto Golfinho com as crianças, eu viro Vi na criança. criança. Então, assim, eu tenho meu ritual há muitos anos. Eu acordo 4h40, 5 horas da manhã, todos os dias. Eu faço os ritos tibetanos, que é a fonte da juventude. Não sei se você conhece, Não, depois não você conheço. pesquisa. Eu sei que o corpo, ele envelhece, mas eu sei que a alma não precisa envelhecer. Então, você tendo um ritual para cuidar do seu físico, para cuidar do seu intelectual, do seu emocional, do seu espiritual, que eu poderia chamar de FIEE, físico, intelectual, É isso emocional e aí. espiritual, e você aprendendo, né, a se conectar com uma força maior, porque eu tenho essa crença que se você não acredita em nada, nem em ninguém, cara, Você você tá não se vegetando. sustenta, você vira um fazer humano, você fica só no automático. É isso. Então eu acredito, e eu tenho esse, esse ritual de acordar cedo, porque eu tenho a crença que o Criador sempre prepara um cenário novo e eu tenho que ir lá para aplaudir, entendeu? É isso. É isso mesmo. Então você lida com a história que você conta. A história que eu conto para mim, que às vezes as pessoas falam, não, Luiz, você é doido acordar cedo. Eu falei, você é doido ficar babando no travesseiro com uma manhã linda dessa. Solzão estalando já. Sabe? Então é assim, você lida com a história que você conta. Então eu sou disciplinada. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu me comprometo com isso, né? Da mesma forma que toda terça e quinta, você vai ver um episódio novo lá. Quando eu sento ali, eu não sei o que eu vou falar, não. Mas a minha intenção é tão clara, eu quero ser útil, que o assunto vem e desenrola. Mas eu não fico escutando de novo, não. Só, falei isso errado. Eu tiro tudo do ar. Então, o cérebro, ele aprende muito por algo que é muito intenso ou por repetição. Uhum. Para a gente criar um hábito, basta fazer a mesma coisa todos os Várias dias, vezes. pelo menos 21 dias. Depois o hábito te carrega. Então, no início pode ser um pouco árduo, né? Às vezes eu vejo a pessoa procrastinando, a pessoa tem metade da minha idade, está lá, que eu não tenho tempo para ir para academia, que eu não tenho tempo para não sei o quê. Eu falei, cria, faça ter, né? E, enfim, eu acredito nisso. A gente precisa ter essa questão do amor próprio, né? Cuidar da gente como se fosse o melhor amigo.
Tem pessoas que são boazinhas demais com o outro, mas esquecem de cuidar De delas. ser né? boa com elas E mesmo. como você falou ali, a gente também é um modelo para muita gente. Tem pessoas que se inspiram na gente. Então, arranja um jeito Dá um jeito, de vai. fazer valer cada minuto da sua vida. Só adulto pode fazer PNL, não, né? Ah, boa pergunta. O projeto Golfinho, a partir de 8 anos, se for uma criança que é independente, tipo assim, já fica longe da mãe, ela pode participar desde que os pais conheçam o mínimo de PNL. Os pais são convidados para fazer pelo menos 4 dos 14 módulos. Olha isso. Porque esses 4 módulos é o PNL essencial, onde eles vão aprender sobre gestão emocional, comunicação, relacionamento e foco. Então, tem muita coisa, assim, por ser prático, que o pai vai poder contribuir. Porque se a gente pensar bem, a gente ganha um presente chamado filho, né? E nós não temos habilitação para guiar a vida dessa criança. Ó, para montar isso aqui, você teve que ter um mínimo de conhecimento. E para ser pai, e para ser mãe. Nossa. E é uma profissão que você não se demite dela nunca. Não tem como. Não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não tem ex-filho. Então, é muito importante pai e mãe ter, no mínimo, as ferramentas da PNL. Por quê? Porque você está programando seu filho para a vida. O seu jeito de falar, as crenças que você tem. Ele está absorvendo tudo isso. E, às vezes, a pessoa não tem essa consciência. Precisa estudar, sim, para ser pai e mãe. Precisa, né, para ser um líder. Você pensa, a pessoa fica 5 anos para ser um advogado. Mínimo, porque ela tem que continuar especializando. E agora, para ser uma pessoa melhor, o que você tem feito? Às vezes a pessoa não para. E a partir do momento, a ordem vai ser sempre essa: ser, fazer e ter. A partir do momento que você trabalha despertando o seu potencial, se autoconhecendo, tirando as urucubacas das crenças limitantes, descobrindo para que você veio, o resto flui. E é um caminho sem volta. A pessoa começa a gostar tanto. E tá aí um convite para quem está nos ouvindo, né? Vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do Indesp, que é IndespES, manda uma mensagem. Se você não tem condição de fazer uma formação agora, né? Se você não consegue se organizar para fazer transformações profundas, 14 módulos, cada módulo trabalhar um aspecto da sua vida, e você se tornar um consultor em PNL, que é o especialista em gente, porque o tempo todo a gente lida com gente. Gestão humana. A pessoa tem a opção de fazer o PNL essencial. Vai acontecer agora dia 15 e 16, a pessoa pode fazer 20 horas, 2 dias, já vai melhorar muita coisa, já vai começar esse processo. E se ela não tem condição, ela pode vir para a comunidade, pode assistir uma aula gratuita da comunidade do Clube Indesp. Ela pode, se ela não tem condição, eu tenho um curso gratuito para você. Eu estou no momento da minha vida que eu só quero contribuir, eu só quero ser útil. E dá dó. A pessoa às vezes fala assim, eu não vou porque eu não tenho condição financeira. E eu vou saber, a pessoa tem 38 anos, a vida inteira não teve condição financeira. Sabe por quê? A mentalidade dela é de escassez, é de pobreza. Se ela não mudar a mente, a vida não muda. Aí eu lembro lá do professor Wilson Tropp. Se você não mudar a sua cabeça, nada muda. Quando a pessoa entende que a única coisa que ela precisa fazer é mudar a forma de pensar, é mudar as crenças para a vida fluir. Quando ela entende isso, ela larga tudo e vem. Porque cada minuto que ela escolhe não despertar pode estar impedindo ela de viver a vida que ela veio para viver. O que é estado atual? Tem a ver com isso? Estado atual, onde a gente está hoje, né? Eu escolhi estar aqui com você, eu só lembro que ia conversar 1 hora, eu acho que já tem umas 2. Não, já vou liberar a Luísa. O estado atual é coisa pra fazer, como diz o mineiro, é um cotô. E oncotô tem a ver Doncovinho, porque Doncovinho eu fiz escolhas. As escolhas que você fez na sua vida te trouxeram onde você está. Agora, a minha pergunta é, você está onde um dia você escolheu conscientemente? Então, a primeira coisa é assumir responsabilidade.
Eu tô cansada de ver pessoas, que eu tô nessa área, você não tinha nascido, eu acho, há 3 décadas. Tô cansada de ver pessoa falando assim, porque meu casamento não tá bom, mesmo no meu trabalho não é isso que eu quero. Blá, blá. Cada vez que você reclama que não tá bom, você tá passando um filme que não tá bom, você tá ficando cada vez mais impotente. A pergunta é, ok, as escolhas que você fez te trouxe até aqui. Não é isso que você quer não, filho? Pronto, eu vou. O que você quer? Desejado e aí agora, eu vou né? ter que primeiro desenhar na minha mente o que eu quero. Ninguém faz uma viagem sem ter noção para onde está indo. Ninguém constrói um prédio sem avaliar a qualidade do terreno, sem fazer um projeto. Tudo que existe, desde essa taça no universo físico, foi um pensamento na mente de alguém. O que você quer? Daqui 2 anos, daqui 5 anos? Se você fala que não tem tempo para desenhar o que você quer para sua vida, você vai sendo levado aí. Tá indo junto com a como maré, um né? barco à deriva. Tá indo com a maré. Exato. Então, é você. O que faz um ser humano ser diferente do outro é a mentalidade dele. É o que ele acredita, as crenças que ele carrega e por aí vai. Então, assim, a PNL é isso. Onde que eu tô, para onde eu vou e que recursos eu preciso para chegar lá. Se eu não desenho o que eu quero, eu vou ficar rodando em círculo. E ela ensina isso logo no PNL essencial, sabe? E eu sou muito grata a isso, porque quem vai lá na sede do Indesp, quem conhece, fala, poxa, Luísa. E eu falo, foi a PNL que me ensinou a sonhar. Porque não adianta você curar suas feridas emocionais se você não criar um propósito, porque as feridas voltam. É a mesma coisa, você arrancar uma erva daninha num jardim e não plantar nada no lugar. As ervas daninhas voltarão. Então, é muito incrível, assim, quando a gente entende, porque a PNL é extremamente prática e simples. O que eu quero? Quando eu crio uma intenção, e principalmente quando eu aprendo a acessar a minha intuição, que é diferente de interpretar algo externo, e eu alinho meus pensamentos, meus sentimentos e ações com esse propósito, é o que vocês fizeram aqui, Eric. A coisa simplesmente materializa. Não estou dizendo que é só pensar e não fazer nada. Não, tem mas que ter preciso ação. ter clareza para onde que eu estou indo. E eu gosto tanto disso que eu tenho um curso chamado CRD, Criando a Realidade Desejada. 5 passos para criar a realidade desejada. É um curso que eu gravei, um método que eu uso. Nos projetos que eu criei, falo isso com gratidão, não é com arrogância, né? Porque foram ferramentas que eu fui adquirindo. Desde o projeto para a empresa, projeto para a escola, projeto golfinho para criança, Clube Indesp, os cursos que a gente já trouxe, os congressos e pessoas assim internacionais que a gente já trouxe para a Vitória, com aquele propósito de criar uma Vitória e um Espírito Santo dignos do nome. Então, esses passos, como fazer acontecer, eu tenho isso num curso que custa R$19 por mês, que é um curso, o curso inteiro custa R$196, que eu falei, deixa eu contribuir, deixa eu entregar isso. Esse é meu desejo. É o fato de eu estar aqui e alguém falar assim, isso foi uma sementinha que pode florescer, virar fruto, enfim. Mas é isso, eu quero te agradecer, viu? Eu que te agradeço. Eu que agradeço, Luísa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Uma gratidão enorme. A gente aqui estava ansioso para esse dia chegar, que estava todo mundo ansioso. O Henry queria estar aqui, mas o Henry teve uns imprevistos em casa, né? Feriado, é o único dia que a esposa está em casa, a esposa trabalha também, então é bem corrido para resolver as coisas de casa. Então ele ficou triste de não poder estar aqui hoje conversando, que às vezes está eu e ele sentando aqui, a gente vai esclarecer ideias, criando ideias e perguntas e tal. E a gente não prepara nada antes, a gente não senta com vocês e faz assim, vem cá, ó, isso mas aqui. Isso aí que faz fluir, mas né? Legal. Aí a gente vai conversando. Igual eu falei, ó, eu tenho uns pontos que eu quero perguntar, mas já quando você vai conversando, eu já sei que vai entrar nesse assunto e a gente vai lidando. Mas, Luísa, muito obrigado. A equipe aqui toda da VIX Podcast te agradece, tá bom? E quando você quiser usar o espaço aqui, sentar com a gente, trocar ideia de alguém que veio aqui,
Marcar um dia com... A gente pode, se você achar interessante, pegar um tema específico, Vamos, né? Tipo assim, como educação emocional na arte de educar os filhos. Aí, Eu gosto muito disso. Ou PNL na liderança, ou como gerenciar as emoções com a PNL. Você já me deu 4 episódios aí já, tá vendo? Pois é. Vai ser né? muito divertido. Tem muita coisa, assim, Tem muita que coisa. a gente pode fazer. Por exemplo, autoestima. Tem um workshop de gestão de emoções e autoestima. É extremamente prático. Não tem como a pessoa não fazer mudança. E quando tiver algum evento grande, assim, de vocês, assim, e você quiser expressar isso aqui fora, Sim. pode usar o nosso podcast para isso. Sentar aqui, A conversar gente vai ter agora em julho, né, um intensivão, que são 10 dias direto. Maravilhosos, 14 módulos em 10 dias e o Master em PNL. Vamos ter um evento de constelação no domingo. Vamos ter um evento gratuito comigo, como despertar sua força interior. É tão incrível, assim, como às vezes a gente se distrai na vida e não tira um tempo, né, para usar a riqueza que nós temos. Então tem muita coisa. As pessoas que estão aí, me acompanham, manda recadinho para mim, que eu vou estar junto aí. A gente pegar na mão para a gente poder voar junto. É isso aí, galera. Hoje estávamos conversando com Luísa Lopes. Ela é diretora do Indesp, treinadora comportamental e entende muito sobre PNL. Galera, temos aqui um presentezinho aqui. Ganhamos um presente. Felicidade é uma escolha. Um livrinho dela. É um dos livros... Não é livrinho, não. Para. Quantos livros temos? É um pedaço da minha alma. Se chama livrinho. Não, desculpa. Livrão. Esse livro gigantesco de felicidade é uma escolha. Você pode estar adquirindo... Pode. No Instagram. Manda um recado lá no Instagram. Manda um recado no Instagram, que esse livro tem chega na sua Amazon casa. Também. Tem ele na Amazon. E-book, sim. Como e-book, tá bom, galera? Entre em contato com ela. Caramba, que irado. Tem mais livros? Tem o Priorize Você, né, que é o mesmo nome do episódio, e 365 lições para uma vida significativa. Esses dois estão saindo. Estão no Priorize forno. Você Estão já está pré-assados. Vamos lançar em setembro. Aí, setembro já temos aqui um papo para falar com a Luísa sobre os livros. Isso aí, tá bom, Luísa? Muito obrigado por falar também sobre os nossos apoiadores e o Grano Café. E o Grano Café, galera, ó, café especiais com grãos especiais. Um café de altíssima qualidade para você que adora um café. A galera gosta de acordar e tomar um café, né, Luísa? Exato. Quem não gosta de tomar um café, né? Os mineiros, então, um pãozinho de queijo. E o pessoal aqui é mineiro, tá? Teve com a gente aqui a Mariana e o esposo dela, o André. Gente, figuraça os dois, gente fina demais. E esse café aqui é lá da sua terra, lá. É meados Minas Gerais e meados Espírito Santo. É dividido. Qualidade pura. Também quero agradecer a Casa Flora. Casa Flora é nosso apoiador aí, é um lugar aconchegante do Domingos Martins, ó, passar um final de semana para descansar com o maridão, Luiz, ó. Que maravilha. Toma, não sei se você toma um vinho de noite, um friozinho lá, ó, toma um cafezinho de manhã cedo, aí o grano, tudo certo, muito obrigado. Casa Flora, um lugar aconchegante do Domingos Martins, beleza, galera? Entre em contato com eles aí, @casaflora.dm, @casaflora.dm, o Instagram deles, entre em contato, tem um sublink lá na bio do Instagram deles, que você pode estar entrando em contato com eles. Também do Ilgrano Café, @Ilgrano Café, @Ilgrano Café. Beleza, galera? Quero agradecer aos nossos também apoiadores, a Vix Cowork, o sucesso do seu negócio começa aqui, Está MD, Soluções em Sistema, a Dort Soluções, Eric Inácio, Personal Fight, Vissa e Cran Tecnologia. É toda a nossa equipe aí do Vix Podcast. Valeu, galera. Muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio, hein? Valeu, galera. Tamo junto.